Cartola do Interior. Salve galera cartoleira, Cartola do Interior está de volta para mais um cast com as melhores dicas para você se dar bem nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou Nivaldo e faltam 13 rodadas. É isso aí galera, começando aí dando uma passada pela nossa liga. Por enquanto aí a ordem da nossa liga: Real Digo primeiro, Monte Real FC em segundo e Areucas FC em terceiro. Esses são os 3 primeiros colocados da nossa liga. Lembrando que o campeão geral irá levar uma camisa oficial do seu clube do coração, então não perca tempo. Se você ainda não participou, participe e convide aí seus amigos para participarem também da nossa liga, chegando aí aos 86 membros. Nossa meta aí é, com a ajuda de vocês, conseguir chegar aos 100 membros até o final do campeonato. É isso aí. Vamos agora para as nossas análises posição por posição. Começando com os goleiros. Também uma das melhores opções na rodada, goleiro Renan, do Goiás. Além de ter um possível SG aí no jogo em casa contra o Figueirense, o Renan sempre costuma pontuar muito bem, faz algumas defesas difíceis. Não sei aí se o Figueirense vai atacar tanto o Goiás, mas fica aí a opção do Renan, pensando aí tanto em defesas difíceis quanto em SG. Outra opção é o goleiro Marcelo Groi, do Grêmio. O Grêmio joga em casa, aí já perdi a conta de quantos jogos que o Grêmio não toma gol. Joga contra o São Paulo aí na Arena Grêmio. Possível aí um bom jogo, né? O Grêmio deve atacar bastante, o São Paulo também costuma atacar bastante, mas a defesa do Grêmio está muito bem, Marcelo Groi também está muito bem. Então, juntando isso aí, pode ser que o Grêmio consiga aí mais um SG e talvez o Marcelo Groi consiga algumas defesas difíceis e consiga aí mitar na rodada 26. Outra opção do gol. Pro gol, eu indico aí o goleiro Fábio do Cruzeiro. Acredito que também será muito exigido, certo galera? Pensando aí em defesas difíceis, o SG aí do Cruzeiro nesse jogo não é tão provável, né? O Inter tem um ataque muito bom também. Então o Fábio aí fica aí uma opção arriscada para vocês, pensando em defesas difíceis. Outro goleiro pensando em defesas difíceis, Thiago Volpi. Já são 47 defesas difíceis no campeonato. Ele que me salvou aí na última rodada, fez 10 pontos. Então o Thiago Volpi a gente já sabe, um dos melhores goleiros para Cartola. Joga fora de casa contra o Goiás, que lá em Goiás costuma atacar bastante. Então o Thiago Volpi pode ser aí uma boa opção para goleiro na rodada. Deixar aí mais uma opção para vocês. Goleiro Paulo Vitor do Flamengo. Flamengo joga em casa contra o Santos. Não acredito no SG do Flamengo nesse jogo, mas o Paulo Vitor é um bom goleiro. Acredito que o Santos deve atacar bastante. Com isso o Paulo Vitor deve fazer algumas defesas, mesmo sofrendo aí 1 ou 2 gols. Acredito que o Paulo Vitor possa pontuar bem na rodada. E nossa aposta para goleiro na rodada é o goleiro Marcelo Lomba do Bahia. Tem um jogo dificílimo fora de casa contra o Fluminense, que costuma atacar bastante, tem um ataque muito poderoso. Mas confiando aí na zaga do Bahia, que não leva muitos gols também, pode ser que o Marcelo Lomba seja uma boa surpresa, surja aí como uma boa aposta para a rodada 26. É isso aí galera, chegando agora nos laterais. Para lateral, começo indicando o lateral Cicinho do Santos. Ele que é um mito aí nas roubadas de bola nesse Campeonato Brasileiro em questão de laterais, um dos melhores laterais para Cartola, já tem 60 roubadas de bola no campeonato, mesmo tendo um jogo fora de casa, que também não acredito no SG provável do Santos. O Cicinho aí sempre rouba algumas bolas, consegue aí mesmo sem SG pontuar 5, 6, é uma pontuação segura para quem vai com laterais no Cartola. Outra opção também, Marcos Rocha do Atlético Mineiro. Mesmo tendo jogo fora de casa com o Criciúma, o Atlético Mineiro vai um pouco desfalcado para esse jogo, mas o Marcos Rocha é um lateral aí muito polivalente, né? Ataca bastante, também defende bastante, tem um número bom de roubadas de bola, pode ser uma boa opção também para a lateral. Outra opção para a lateral Bruno do Fluminense. Aí sim já acho um SG mais garantido. O Bruno aí que ele chega bastante no ataque também, pode ser que nesse jogo consiga aí alguma finalização, alguma assistência e consiga aí uma boa pontuação, pensando aí que o Fluminense franco favorito para sair com SG, então já são aí 5 pontos garantidos para você aí no seu time no Cartola. Outra opção para lateral também, tem o João Paulo do Flamengo. Ele que tem conseguido pontuações seguras aí no Cartola, né? Salvo algum gol contra aí, como foi na antepenúltima rodada, mas salvo isso aí ele consegue aí
manter uma média boa de pontuação, entre 4 e 5. É um lateral barato. Como falei para vocês, não acredito que o Flamengo saia com SG nesse jogo, mas acredito que seja um jogo de muitos gols, então pode ser aí que o João Paulo, que já tem 5 assistências no campeonato, consiga se sobressair nesse jogo, conseguir também uma boa pontuação. Deixar outra opção para vocês de lateral. Tem o Mike do Cruzeiro. Eu gosto muito do Mike porque ele cruza bastante na área e o Cruzeiro tem jogadores altos ali. Tem o Marcelo Moreno, tem o Ricardo Goulart, são jogadores que são bons na bola aérea. Então, como o Mike tem essa característica de cruzar muitas bolas na área, né? Pode ser aí que, quem sabe, dessa vez ele consiga dar alguma assistência. E se ele conseguir dar alguma assistência, a gente já sabe, ele consegue pontuar muito bem, mesmo aí não tendo SG garantido. Mas se ele não conseguir também dar alguma assistência, ele costuma pontuar ali 0, né? Menos um pouquinho, porque sem a assistência e sem o SG, o Mike não é um jogador que pontue bem. Mas a gente está falando do Cruzeiro, melhor time do campeonato, então tudo é provável. E agora, deixando para vocês nossa aposta da rodada para a lateral. Nossa aposta da rodada para a lateral é o lateral Richarlison do Vitória. O Vitória tem um jogo em casa contra o Botafogo. Acredito que o Vitória seja favorito para atacar mais nesse jogo, e o Richarlison, ele tem cobrado algumas bolas paradas do time do Vitória, então pode ser aí que ele consiga com isso alguma assistência, alguma finalização ao gol e conseguir uma boa pontuação essa rodada. Surge aí como uma aposta, custa apenas 3,73 cartoletas. É isso aí, galera, chegando agora nos zagueiros. Começando com os zagueiros, eu indico aí o zagueiro Gil do Corinthians. Ele que vem aí de uma pontuação muito negativa, menos 3,10, então provável valorização aí pro Gil, além de uma boa pontuação. Acredito no SG do Corinthians para esse jogo. Tem um jogo em casa contra o Sport, acredito no favoritismo do Corinthians, e para mim a melhor opção da rodada para zagueiro Gil do Corinthians. Outra opção para a zaga, zagueiro Dedé do Cruzeiro. Mesmo, como eu falei para vocês, não acho que o SG do Cruzeiro seja tão claro, mas o Dedé costuma pontuar bem mesmo sem o SG. A gente tem aí no Campeonato Brasileiro ele já pontuou 9, 10 aí mesmo sem SG. Então acredito que o Cruzeiro também seja bastante atacado pelo Internacional, então o Dedé aí pode conseguir aí algumas roubadas de bola e pontuar bem mesmo sem o SG na rodada. Outra opção para zagueiro, Leonardo Silva tá fora, certo, galera? Fiquem espertos aí, Leonardo Silva se machucou aí no jogo contra o Corinthians no meio de semana, não irá jogar pelo Campeonato Brasileiro esse final de semana, então Leonardo Silva fora dessa rodada, ok? Outra boa opção para a zaga, Pedro Jeromel do Grêmio, ele que tem uma média absurda, né? A média dele é muito boa, 6,11 também, né? Faz uns 9 jogos aí, 8, sei lá, que o Grêmio não leva gol, então a média dele tinha que ser boa realmente. Ele que costuma pontuar bem mesmo sem o SG, né? Pontuar ali seus 3, 4, 5 pontos, mesmo tendo um jogo difícil contra o São Paulo, mas o jogo é no Rio Grande do Sul, e ainda acredito aí na supremacia do Grêmio para esse jogo, principalmente aí no seu setor defensivo. Outra opção para a zaga tem o Leandro Almeida do Coritiba, mesmo sendo um clássico aí contra o Atlético Paranaense. Acredito aí que o Coritiba possa sair com SG nesse jogo. O Atlético Paranaense fora de casa não é tão regular assim, né? Mesmo a gente sabendo que é um clássico, não é tão fora de casa assim, mas ainda acredito aí na supremacia do Coritiba em relação ao Atlético Paranaense, então Leandro Almeida pode ser aí uma boa opção. Deixar outra opção para vocês de zaga. Tem o zagueiro Gemerson do Atlético Mineiro, mesmo fora de casa. Acredito que o Atlético Mineiro seja favorito para esse jogo. No último jogo aí, todo o setor defensivo do Atlético Mineiro foi bem, né? O Gemerson pontuou aí quase 10 pontos. Então, sem o Leonardo Silva, o Gemerson, para mim, passa a ser a melhor opção do setor defensivo do Atlético Mineiro. E além de ser um zagueiro bastante barato, apenas 3,76 cartoletas. É isso aí, galera, e nossa aposta para a zaga nessa rodada é o zagueiro Felipe Macedo do Goiás. Acredito no SG do Goiás para esse jogo. Para mim, qualquer um dos dois zagueiros do Goiás, tanto o Felipe Macedo como o Jackson, são boas opções. Eu vou, como aposta, indicar o Felipe Macedo por ser um zagueiro baratinho, custa apenas 3 cartoletas. Quem não quiser gastar muito pensando aí no SG, pode aí apostar no Felipe Macedo como uma boa opção para a rodada.
É isso aí, galera, chegando agora no meio de campo. No meio de campo temos várias opções para a rodada, né, como vem costumando acontecer. Começa indicando o Conca do Fluminense, tem um jogo favorável em casa contra o Bahia, né? É incrível como o Conca nos jogos fáceis aí não costuma pontuar bem, e nos jogos difíceis ele aparece. Foi assim no último jogo contra o São Paulo, pontuou 20, fez gol, deu passe, só não fez chover no Morumbi. Mas contra o Bahia, acredito que o Fluminense deve atacar bastante também, então para mim o Conca é uma boa opção para a rodada. Outra boa opção para a rodada, o Alex do Coritiba. Coritiba joga em casa aí, teoricamente, né, tem o mando ao seu favor. É um clássico contra o Atlético Paranaense. O Alex que também costuma aparecer em alguns jogos, né? Vamos esperar e torcer para que ele faça uma boa pontuação nessa rodada. E ele que já tem 4 gols no campeonato, 4 assistências. A gente sabe que o Alex cobra bola parada, cobra pênalti. É muito bom aí nos passes. Pode ser que ele consiga aí acertar algum passe, quem sabe um gol, fazer uma boa pontuação nessa rodada também. Outra boa opção para a rodada, gente, o Wagner. Wagner é um jogador que eu gosto muito. É um meio de campo que chega muito na área. Ele cobra alguns escanteios também do time do Fluminense, então pode conseguir alguma assistência, conseguir também algum gol, certo? Então o Wagner, como eu já falei, chega muito na área, finaliza bastante. Pode ser aí também uma boa opção para esta rodada. Outra boa opção para a rodada, eu acho que do meio de campo do Internacional, o Arangues, para mim é uma melhor opção. Ele é mais irregular do que os outros dois, né, do que o Alex e do que o D'Alessandro, mesmo a gente sabendo que tem um jogo bastante difícil, mas o Arangues costuma ter algumas roubadas de bola, né? Então para mim o Arangues aí é uma boa opção também do meio de campo do Internacional. Eu apostaria no Arangues. Outra boa opção para a rodada, tem o Felipe Bastos do Grêmio. Ele que tem pontuado muito bem novamente nas últimas 2 rodadas. Ele passou aí algumas rodadas sem pontuar bem, depois daquele início que ele teve, pontuando 7, 8 quase todo jogo. Passou por umas rodadas pontuando muito baixo, voltou a pontuar bem nas últimas 2 rodadas. Vai ter um jogo contra o São Paulo em casa. O Felipe Bastos é muito bom nas roubadas de bola, então pode se sobressair ali naquele meio de campo e conseguir também uma boa pontuação. Outra boa opção para o meio de campo que eu também considero, deixando aí mais uma opção para vocês, o Canteiros do Flamengo, gente, é um volante aí que, além das roubadas de bola, ele chega bastante na área, tem gol no campeonato, já tem assistência. Ele aí com o Vanderlei Luxemburgo tem jogado muito bem, pontuado mesmo sem gol e sem assistência. Foi assim no último jogo, pontuou 6.1. Então é um meio de campo aí barato, né? Custa apenas 8.34 cartoletas, então vale a aposta aí. Canteiros para mim também uma boa opção na rodada. E a nossa aposta da rodada para o meio de campo é o meia Marcinho do Vitória. Ele que, mesmo estando como meia no Cartola, ele tem jogado praticamente como atacante no Vitória. Chega muito na área também, finaliza bastante. Então o Vitória tem um jogo em casa contra o Botafogo, precisa da vitória, o Vitória nesse jogo. Então para mim aí é bom ter uma peça do Vitória nesse jogo. Então para mim o Marcinho aí uma boa opção, custa apenas 6.17 cartoletas, uma boa aposta para o seu meio de campo nessa rodada. É isso aí, galera, chegando agora nos atacantes. Atacante também temos muito boas opções para esta rodada. Começa indicando o Pirata Barcos. Ele que voltou a fazer gols, né? Já são 11 no campeonato também, já se igualou aí ao Ricardo Goulart. O Barcos que finaliza bastante. Tem um jogo aí na Arena Grêmio, onde ele é o supremo senhor aí dos gols. Com a chegada aí do Filipão, o Barcos retomou o gosto por fazer gols. Fez 2 na última rodada. A gente sabe aí que ele passa aí algumas rodadas sem fazer gol, né? É só olhar o gráfico dele aí. Mas mesmo tendo um jogo difícil, acredito que o Barcos possa ser uma boa opção para essa rodada. A bola sempre passa nos pés dele, então o Barcos aí surge aí como uma opção primordial para esta rodada. Outra boa opção, Fred do Fluminense. Ele que na última rodada fez gol, deu passe, pontuou aí 11.3, né? Por conta de alguns impedimentos, algumas faltas. Mas o Fred sempre é uma boa opção.
O ataque do Fluminense a gente já falou, é um ataque muito bom, muito potente. O Fluminense tem um jogo em casa contra o Bahia. Acredito que o Fluminense deve partir para cima para tentar vencer esse jogo a todo custo. Então o Fred aí para mim também, ótima opção na rodada. Acredito que todo mundo deva ir com ele aí nesse jogo. Para mim o jogo mais fácil. Outra boa opção para ataque, tem o Robinho dos Santos. Robinho, gente, vem numa fase muito boa. Fez 2 gols no meio de semana pela Copa do Brasil. Jogo Flamengo e Santos costuma sair muitos gols. Então para mim o Robinho aí surge como uma ótima opção nessa rodada também. Tem os outros atacantes do Santos também que a gente não pode descartar. O Giovânio aí também, ótima opção, gente. Pontua muito bem. Finaliza bastante também. Ficou alguns jogos, né, fora do time, mas voltou nos últimos jogos, fez gol. Então aí surge aí o Giovânio também como uma boa opção no ataque do Santos. Ele aqui é um pouco mais barato do que o Robinho, mas entre ele e o Robinho eu ainda prefiro ficar com o Robinho, ok? Outra opção que eu indico para o ataque, o Eduardo Silva, seguindo esse pensamento que eu já passei para vocês. Flamengo e Santos costuma sair muitos gols, então para mim, tanto o Eduardo da Silva como o Alexandre, fica aí a opção de vocês escolher um dos dois. Boas opções para esta rodada também. Outra ótima opção para a rodada, Paulo Guerreiro do Corinthians. Como já dizia aí o pessoal da ESPN no meio de semana, quando o Guerreiro vai bem, o Corinthians vai bem. Então aí o Guerreiro tem um jogo favorável, né? Tudo indica que ele vá bem nesse jogo. Principal nome do ataque do Corinthians. Toda a bola passa no pé dele ali, seja na lateral, seja dentro da área. Então para mim aí um jogador que não pode faltar no seu ataque para a rodada, Paulo Guerreiro do Corinthians. E nossa aposta para o ataque vai ficar por conta do Joel do Coritiba. Ele que tem feito bons jogos, está jogando como titular agora. É um jogador de área, chega muito no ataque e sempre tem ali a ajuda do Alex. Quando o Alex joga, o Joel vai bem. Então no último jogo aí ele pontuou 5.6. É um jogador que finaliza bastante também, sempre está ali na área. Então pode ser aí uma boa aposta para a rodada, o atacante Joel do Coritiba. É isso aí, galera, chegando agora nos treinadores. Treinadores um pouco mais difícil para indicar nessa rodada, mas para mim temos boas opções. Mano Menezes do Corinthians, para mim favoritaço para vencer esse jogo, favoritaço para sair com SG. A gente já sabe como é que funciona a pontuação do técnico. Se o time sair com SG, o técnico pontua bem. Então acredito que além do SG o Corinthians consiga fazer alguns gols no Sport. Para mim, Mano Menezes junto com o Cristóvão Borges, melhores opções para esta rodada. Então fica aí a critério de vocês escolher um dos dois. Fluminense também para mim favorito a sair com SG. Outra opção para a rodada, Marquinhos Santos do Coritiba. Para mim o Coritiba, mesmo estando aí lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro, não diria favorito, mas para mim tem tudo para vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense. Não acredito tanto assim no SG do Coritiba. Para mim o Coritiba vence esse jogo. Então o Marquinhos Santos aí pode ser uma boa opção para esta rodada. Além de ser um técnico barato, custa apenas 8.7 cartoletas. Além dele, tem o Ney Franco também, outro técnico que custa apenas 8 cartoletas. Vitória tem um jogo dentro de casa contra o Botafogo. Deve partir para cima, precisa da vitória nesse jogo, né, para sair também lá de baixo, para sair também da parte de baixo da tabela do campeonato. Então fica aí a opção também do Ney Franco, mas para mim as melhores opções, Mano Menezes e Cristóvão Borges. É isso aí, galera, essas foram nossas dicas para a rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Lembrando mais uma vez, pedindo aí a participação de vocês na nossa liga. Se você já participa, convida aí teus amigos, dá essa força pra gente aí. Queremos aí chegar aos 100 participantes até o final do Campeonato Brasileiro. É isso aí, galera, segue nosso canal no YouTube, toda rodada aí sai um cast com as melhores dicas para você se dar bem no Cartola FC. É isso aí, galera, boa rodada, boa sorte para todos e é só.